que o torcedor fica pensando. A bola foi muito bem passada, a conclusão foi bem executada, ele pegou de virada, de pé esquerdo, a bola pegou no travessão e o São Paulo não fez o segundo gol. Mas ficou uma questão, né? Uma questão, para mim, muito... Eu não tenho dúvida a respeito disso, eu não tenho dúvida. Foi pênalti a favor do Ceará. Ponto. O São Paulo jogou bem? Jogou. Uma outra questão. Está no placar, está escrito 1-0 para o São Paulo. Porém, teve um pênalti. Não sei se quem fosse bater, se o Thiago Galhardo fosse bater o pênalti ia fazer. Não tenho ideia de se isso ia acontecer. Não vamos minimizar esse pênalti. Não sei. Que teve pênalti, teve pênalti. Não sabia. Eu falei fora do ar que ele ia. Não sei se vai entrar. Eu falei que ele ia. Foi um escândalo. Foi um escândalo. Foi uma vergonha. Sabia que você ia aliviar. Aqui foi pênalti. Não marcar esse pênalti é uma vergonha. Colocaram o árbitro para apitar esse jogo aí. Foi o segundo jogo dele na Série A do Campeonato Brasileiro. O segundo jogo dele. Até então ele trabalhava no VAR. Num jogo desse, com 45 mil pessoas, o mundo inteiro olhando para a estreia, inteira maneira de falar, né? Olhando para a estreia do Daniel Alves e do Juan Fran. Foi o que o Anderson falou no final do jogo. Eles não podiam estragar a festa? Vai estragar essa festa aí? Que jeito? Uma vergonha! Vergonha. O seu Gaciba, se o senhor não tomar uma providência em relação a esse árbitro, nesse jogo o que tem que ser falado é isso. É isso que tem que ser falado nesse jogo. Mas vocês vão comprar essa vergonha que aconteceu aí. Olha isso aí, ó. Olha isso aí. Então, e ele não foi nem ver o VAR, mano. Mas é que tá, mas ô Sormani, o VAR instruiu ele. O cara que tava no VAR também é outro incompetente, eu concordo com você. Uma vergonha o árbitro de campo não ter marcado e uma vergonha o VAR também não ter alertado o cara e falar, bacana, dá o pênalti aí que você tá passando vergonha. É o árbitro mineiro que tá. Mas é que tá, Sormani, a semana do Gaciba e continuo contestando sim. Certo. Hoje é o dia do Gaciba meter a cara na televisão. Ele tem que aparecer e justificar essa vergonha que aconteceu, não só no Morumbi, mas a rodada do Campeonato Brasileiro foi ridícula em termos de erros de arbitragem, erros patéticos. O cara que não der um pênalti desse daí, desculpa, ele não precisa de um auxiliar, ele precisa de um cão-guia do lado dele no campo. O cara tá louco, tá de brincadeira. Gaciba, apareça. Vocês falaram, mas o Gaciba, ele assumiu o comando de arbitragem tem 3, 4 meses. Eu tô nessa aí há muito tempo também, que se dane. Ele poderia ter assumido há 2 semanas. Esse é o momento dele aparecer, manas. Esse é o momento dele aparecer, porque o nível da arbitragem brasileira tá tão ruim. Não, e justificar, isso é prova com consulta, Sormani. O cara errou prova com consulta. Sem dúvida. E justificar porque ele, Gaciba, escalou esse cara pra apitar esse jogo. Porque esse cara foi... Aliás, não sei o nome dele ainda. Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Por que é que esse juiz foi escalado para esse jogo? Parece que foi escolhido a dedo. Parece que foi escolhido a dedo. Isso é uma vergonha, gente. Olha isso. Isso é uma vergonha. Um cara que não dá um pênalti desse, ele não pode ser árbitro de futebol. Ele não pode ser árbitro de futebol. Esse jogo tá marcado por esse lance. Não é pela estreia do Daniel Alves. Não é pela estreia do Juan Fran. Esse jogo está marcado por esse lance. Por esse lance. Uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha o que aconteceu ontem no Morumbi. Uma vergonha. E o Igor o Igor Benevenuto, que a semana passada fez um monte de lambança, e quem apitou o jogo no VAR foi o... Lembra o Ricardo Marques? Ficava falando pra ele na orelha, e o Igor Benevenuto fez um monte de atrapalhada, ficou no VAR. Quer dizer, não dá pra entender. No campo ele fez um monte de atrapalhada. Aí ele vai pro VAR. Por que eu critico? Aí não dá pra entender, cara. Aí o que ele diz, a falta de qualidade de quem observa. O Igor Benevenuto é aquele árbitro que se levou 3 minutos pra decidir se arremesso lateral valia. Se pode fazer gol de arremesso lateral, não tem impedimento. Fim do mundo. Foi aquele mesmo. E aquele que viu que a bola foi recuada pelo zagueiro, e ele levou 3 minutos pra decidir se a bola recuada para o zagueiro poderia sair gol. Gente, aí ele vai pro VAR. O cara que desconhece a regra vai pro VAR, tinha que dar nisso. Tinha que dar numa grande lambança. E deu. Prejudicado o Ceará. Uma vergonha. Por que eu critico sempre o VAR? É algo que a gente se torna até repetitivo. Um sistema novo não pode ser implantado no meio de um universo de gente tão incompetente. Estou com você nessa daí. Tudo que é novo vai gerar crítica, gera erros. Só que aí quando você põe um monte de treinamento. Só que quando você põe, não adianta você dar treinamento. Eles treinaram 2 anos. Deixa eu falar. Não adianta você dar treinamento.
O Brasil hoje tem a pior safra da sua história de árbitros. Ela é horrorosa. E eu prefiro sem VAR, porque sem VAR a gente ainda tinha desculpa que o cara não viu. Agora, você não tem mais desculpa. Então, quando eu falo para você que eu não acuso ninguém de mal intencionado, como também não afirmo que ninguém é bem intencionado. A partir do momento que você está num jogo, você tem mais. São 4 caras no VAR ou 3? São 4 caras. A partir do momento que você tem mais 4... E mais um coordenador, né? A partir do momento que você tem 4 caras no VAR, 4, olhando de cima a baixo, mas com calma. Um cuida de um setor, viu, Benji? Não, tudo bem, mas você tem 4 pessoas lá. Você não precisava nem de VAR, né? Esse aí não precisava de VAR. Você está no estúdio, você está lá numa cabine, tranquilo, ar-condicionado. Amigo, os caras não chamam. Ridículo. É bizarro, velho. mano? Gilberto. Gilberto Aldo Rodrigues Júnior, se eu não me engano, do Pernambuco. Vou pegar aqui, ó, o nome. Aí, meus amigos, aí vocês querem falar o quê do VAR? Antes tinha desculpa que não tinha imagem, agora o cara tem e erra. O nome da fera, Sormani, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. É Castro, eu falei Aldo. Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Em 2005, teve aquele pênalti escandaloso do Fábio Costa no Tinga, no Corinthians Internacional. Foi escandaloso. Tá? O Márcio Rezende Freitas. 14 anos depois, 14 anos depois, com tecnologia, com aqui, tinha um erro grotesco, tal qual foi aquele. Não, esse é mais claro do que então aquele. Vocês que querem aquele tem um fator a mais, porque era vistos quando o outro lado tem camisa. Vocês concordam com isso? Olha bem, já estou começando a acreditar que tem peso de clube, sim. Eu acho que eu não digo mas nem depende, que sim, por exemplo, no último jogo, Sormani, da última rodada, Palmeiras e Bahia, aconteceu um lance aí que foi capital dentro do jogo, que foi um pênalti a favor do Bahia, e teoricamente, se fosse por essa ótica, seria sonegado. Inclusive, não foi pênalti naquele lance lá, no qual o jogador do Palmeiras, ele vai tentar fazer a marcação, o Luan... Eu daria o pênalti, lá do Luan eu daria o pênalti. É que tem uma outra imagem, não sei se vocês chegaram a ver no plano fechado, que a bola quando passa, depois existe o choque do jogador do Palmeiras, que tá com a perna reta, e o jogador do Bahia que chuta a perna dele. No caso, ali era o Luan que tava fazendo a marcação. Essa imagem eu vi. Então, mas se fosse por essa ótica, era mais fácil aí sonegar esse pênalti, pelo fato de ser o Bahia jogando em São Paulo contra o Palmeiras, do que o contrário. Mas pra grande maioria... Isso é muito isso aí pra mim, na maior parte, vocês têm razão. Isso pra mim é maldade. Isso aí é o pênalti não dado por maldade. Desculpa, não é incompetência. Olha, porque, repito, se você tem imagem hoje... segunda coisa... Você acha que ele não apitou porque ele não quis apitar? Não quis. Não apitou porque não quis. Não apitou porque não quis. Eu não posso falar isso. Não tem desculpa. Peraí. Ele falou um negócio, você falou, eu não posso falar isso. Então não foi marcado por quê? Eu acho que ele não viu, ele não viu como sendo pênalti. Ô, Pascoal! Como é que você não viu isso, Pascoal? Eu não posso interpretar a índole do árbitro. Eu não posso. Mas eu posso duvidar. Você pode duvidar, mas eu não posso interpretar. Eu não estou acusando ninguém. Apitou de maldade. Não. Apitou porque não quis. Eu não posso interpretar. Ele viu e não marcou. Mas tecnicamente falando, Pascoal, esse lance só poderia deixar correr se a bola tivesse cruzado a linha do gol. Que aí você dá o gol em detrimento ao pênalti. Lógico. Agora, ao contrário... Peraí, mas eu queria que você me explicasse. Eu queria que você me explicasse o negócio. O termo, ele não marcou porque não quis, significa o quê, então? Que ele deliberadamente não quis marcar. Então isso significa o quê? Mas eu não posso julgar o caráter dele. Não, mas o que significa um árbitro falar, não, olha, eu não quero marcar? Quando você fala não quero marcar, é porque ele foi, mas eu não quero. Isso é o quê? Ele é mal intencionado. Acho que tem uma diferença aí. É incompetência, eu acho que... Não, sim, mas o que significa o termo, não quis marcar? Não, então pra mim não significa tem que marcar, porque ele tá lá pra apitar. Tudo bem. Tá lá pra apitar. Mas não marcou. Mas eu não posso julgar a índole dele. É muito complicado. Eu tem razão. E ele não marcou o pênalti, que era claro. Eu não tô pedindo pra julgar. Peraí, eu não tô pedindo para julgar a índole de ninguém. A gente não pode acusar ninguém. Eu te fiz uma pergunta, vou perguntar de novo para vocês. O que significa, explica o termo. Ele não quis marcar. Isso tem que ter não fui eu quem falei. Quem falou que fala. Eu também não falei isso. Eu falo, não marcou porque ele achou que não tinha que marcar esse pênalti. E foi ridículo. Não marcar um pênalti desse pra mim é maldade. Da mesma forma que a gente fala quando o cara dá uma chegada mais dura e a gente fala que o cara é maldoso, o árbitro também é maldoso quando ele não marca um pênalti desse. É maldade fazer isso. Porque não há desculpa. Nem de quem tá lá embaixo e nem de quem tá lá em cima no VAR. Porque quando a gente fala assim, o cara chegou mais duro, esse cara é maldoso, esse cara é violento, esse cara é isso, esse cara é aquilo. O árbitro que não marca um pênalti desse é o quê? Ele é burro? Ele é incompetente? Não, ele é maldoso também. Porque não tem desculpa.
Se você tem a câmera, se ele fosse um árbitro FIFA, então, mas ele fosse um árbitro FIFA, daria pra gente falar, o cara é maldoso porque ele tem um semblante ali de uma empresa que, teoricamente, pra ele ter conseguido... Semblante? Não tem. Um símbolo. Semblante não. Semblante é outra coisa. É que eu falo, ele é chucro pra caramba. Ele quer falar bonito, ele se atrapalha. Vai no arroz e feijão, vai no simples. Você falou que o Pascoal busca coisas esotéricas no estádio, não falei nada. Semblante, pô. Mas, enfim, ele falou esotérico. Tá na vinheta do programa. Ele falou... Pergunta pro torcedor. O próprio técnico do Ceará. O Enerson Moreira. E o presidente do Ceará também usou as redes sociais. Como é que a gente, Paulinho, como é que a gente vem aqui em público e diz o seguinte, gente, isso não existe. Pelo amor de Deus. Eu só não gosto de julgar a índole dos caras. Mas eu tô te falando, não fica difícil você defender esse cara? Fica difícil. Quando o torcedor chega pra você na rua e fala assim, Paulinho, o campeonato é um campeonato armado, é dirigido. Marcadas, Olha aquele lance. O que você vai dizer pro cara? Eu não acredito, mas que tem uma certa razão. Como é que a gente vai defender esse cara? Infelizmente é isso. Sabe o que acontece? O João Pedro Pires. Antes de você falar do João Pedro Pires, só uma coisinha. O Gaciba se vê tão apertado, tão acuado. Não ameniza o Gaciba, pelo amor de Deus. Deixa eu explicar. Hoje eu cantei um bom dia pra acordar o Gaciba. Acorda, Gaciba. Hoje, ele apitou nesse jogo, ele colocou pra apitar esse jogo um árbitro com 2 jogos no campeonato. Não, tinha um, esse foi o segundo. Então, com 2 jogos no campeonato. Tinha um só. Um primeiro, o segundo jogo dele no campeonato. Exato. Você vê como é que nós estamos raspando o tacho. Mas por que tá raspando o tacho? Pascoal, eu discordo de você. Eu também discordo. Não vamos aliviar pro Gaciba. Nem por escolha dele. O Gaciba, não. Escuta, é o seguinte, esse jogo não vai acontecer porque não tem árbitro. Que faça qualquer coisa assim. Não posso escalhar esse cara de fora, pô. Vou trazer um cara da Argentina. Vou trazer um cara da Holanda. Lógico. Não tem. A Conmebol pode vem do escalar lado. um cara desse, gente. Tá certíssimo. Não pode escalar um cara desse. Ou então o cara que apitou no sábado. Pois escuta, você vai fazer um esforço. A gente dobra aqui, A gente dobra aqui toda hora. Você vai fazer um esforço e vai apitar o São Paulo. Não tem árbitro. Não pode, Gaciba. Você não pode escalar um árbitro desse pra apitar um jogo. É ridículo. Não pode. Não tem o menor cabimento. É verdade. O João Pedro Pires, ele manda aqui um tweet. Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.